Olá, boa noite, pessoal. Érica, Dayana, boa noite. Bruno, pessoal todo chegando por aqui, é um prazer ter vocês. Jaque Sena, temos representantes lá de Orlando, Estados Unidos. Cláudia Silva, o pessoal chegando aqui, vamos dando um tempinho. A Janaína, companheira de sempre. Camila, Guindaline. Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Hoje nós vamos fazer perguntas e respostas, tá bom? Deza Salles, boa noite. Então, quem tiver alguma pergunta, eu já tenho algumas aqui, tá bom? Mas quem tiver alguma pergunta, quer esclarecimentos, eu estou aqui à disposição. Thalita Leite, boa noite. Lucas, boa noite, Dayana. Então, quem tiver qualquer pergunta, fique à vontade para fazer, para eu esclarecer. Eu já tenho um roteiro aqui de algumas perguntas que chegaram ao longo do dia, tá bom? E aí eu dividi inicialmente as respostas por blocos, tá? Mas quem tiver qualquer pergunta, a gente vai responder por aqui. Lembrando só mais uma vez vocês, Gardênia, Thalita deve estar barriguda, hein? Lembrando que o canal Fertilidade e Saúde é um canal de informação, tá certo, pessoal? Sem conflitos de interesse, então independente da clínica, independente do médico, você pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta, tá bom? Yara, boa noite, Ivana, bastante gente conhecida aqui, pessoal. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar hoje, da gente começar, é uma história. Na verdade, um relato para reflexão, sem julgamento, tá? Para cada um de vocês fazerem aí, terem os seus pontos de vista e ir tirando a conclusão. Recentemente, eu atendi um casal, ela com 30, 31 anos, ele com 35. Esse casal já estava tentando engravidar há aproximadamente 3 anos, só que nunca valorizaram o tempo de dificuldade. E aí, obrigado, Thalita. E aí o que aconteceu? Eles resolveram procurar ajuda, já tinham feito alguns exames, o espermograma tinha encontrado um espermatozoide. E aí, durante o nosso bate-papo, durante a nossa conversa, eu sugeri da gente repetir alguns exames, tá? Incluindo a avaliação genética do marido. E na nossa avaliação secundária, nós observamos que não havia espermatozoides no ejaculado. Igor, puxa vida, você aqui, o Igor tá papai fresco, gente, acabou de ter bebê e tá aqui firme e forte com a gente. Jefferson, Suelen, Evelyn Macedo. E aí o que aconteceu, pessoal? Nós descobrimos uma zoospermia, checamos a parte genética e descobrimos uma síndrome chamada Klinefelter, onde o indivíduo ele não consegue produzir espermatozoides. Bom, inicialmente a possibilidade de nós conseguirmos espermatozoides pela cirurgia é muito baixa, mas mesmo assim o casal resolveu tentar e infelizmente nós não encontramos espermatozoides. E aí a proposta neste caso foi de partir para o sêmen de doador. Nós não aprofundamos essa conversa, mas a reflexão que eu queria deixar para vocês é que a família resolveu compartilhar a dificuldade, a família não, o casal, tá? Resolveu compartilhar a dificuldade com a família, com os pais, com os irmãos. E aí, pessoal, virou uma situação bastante complicada, porque diante desse cenário bem difícil, bem grave dentro da reprodução assistida, alguns membros da família estão negando aquela situação e estão até utilizando a força divina, a força de Deus, falando que Deus pode fazer uma grande obra e fazer eles terem um filho espontaneamente. Eu não estou aqui na condição de julgador, eu creio muito em Deus, acredito que Ele tem a capacidade de tudo, mas o ponto que eu queria deixar de reflexão, para você que eventualmente precisa de óvulos de doadora, para você que precisa de sêmen de doador,
é que ter um filho é um grande milagre. E o fato de você não alcançar a sua maternidade, a sua paternidade por formas naturais, não vai diminuir ou minimizar esse milagre. É natural que a grande parte desta família que eu contei para vocês esteja negando o problema. Isso faz parte do processo de superação desse luto, tá? Mas a mensagem que precisa ficar para vocês aqui é que, independentemente da origem do óvulo, independente da origem do espermatozoide, o milagre da vida é sempre um milagre, Deus continua no controle. Tá bom, pessoal? Era só esse bate-papo que eu queria ter com vocês antes de chegar. Kedma, você por aqui, Kedma, a paz de Deus para você e para sua família linda. Ô Kedma, vocês podiam um dia contar a história de vocês aqui com a gente, hein? Mas eu não vou dar spoiler não, viu? Boa noite, pessoal, vocês todos que estão chegando por aqui, tá bom? É um prazer estar com vocês no Fertilidade e Saúde. E hoje nós vamos fazer perguntas e respostas. Quem tiver perguntas, fiquem à vontade para fazê-las aqui, que eu vou estar respondendo em tempo oportuno. Bom, mas a primeira pergunta que chegou nos bastidores quando eu abri a caixinha foi da Rosinha Alves. Se é comum no tratamento com primogina sair um líquido parecendo leite? Bom, o que é a primogina, pessoal? A primogina é um hormônio, tá? Chamado estrogênio. E esse hormônio, ele tem a finalidade de engrossar o endométrio. O estrogênio, ele é utilizado quando nós preparamos o endométrio, a camada interna do útero, para fazer a transferência de embriões congelados. E esse estrogênio, ele pode ser administrado por boca, como é o caso da primogina, pode ser também administrado pela pele e fora do Brasil ainda existe a forma injetável. Aqui nós utilizamos mais o transdérmico pela pele e em alguns casos a gente utiliza a primogina, como é o caso da pergunta da Rosinha, tá? E a primogina, pessoal, o estrogênio de um modo geral, ele agindo no engrossamento do endométrio, ele tem a finalidade de aumentar a produção de muco. Esse muco é aquele catarrinho que muitas de vocês observam durante o período da ovulação, ou mesmo durante a estimulação dos ovários, naquela fase de estimular os ovários para a captação dos óvulos. E a saída dessa secreção é completamente normal. Na maior parte dos casos, a secreção ela é transparente, mas em algumas situações pode também sair de aspecto leitoso, esbranquiçado, e isso é completamente normal. Inclusive, algumas mulheres vêm falar assim: nossa, doutor, eu acho que eu ovulei antes da hora, eu acho que eu perdi o meu tratamento, porque durante a estimulação, não durante o preparo do útero para transferência, mas durante a estimulação para captar os óvulos, a gente tem uma grande quantidade de folículos crescendo simultaneamente. E aí a quantidade de estrogênio ela é muito mais alta do que o habitual, tá bom? Para quem chegou agora, boa noite. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer que eu vou estar respondendo. Por enquanto a gente está falando de embriões congelados, tá certo? Então, Rosinha, fique tranquila. Essa secreção leitosa é completamente fisiológica e normal com o uso da primogina. Bom, uma outra pergunta que chegou: doutor, pode ocorrer redução da eficácia do tratamento com embrião congelado quando se compara a fresco? Pessoal, historicamente, lá atrás, no passado, antigamente, os embriões congelados, quando você fazia a transferência, eles tinham uma taxa de sucesso, uma taxa de nascimento de bebês extremamente baixa. Isso era atribuído principalmente às técnicas de congelamento utilizadas naquela época. Atualmente, nós utilizamos uma técnica chamada vitrificação. O que é isso? É como se você colocasse o embrião numa placa de vidro e eliminasse aqueles cristais que tradicionalmente nós observamos quando a gente congela algum produto no freezer. E com a vitrificação desses embriões, a vitrificação dos óvulos, a taxa de sobrevida e a taxa de nascimento de bebês, ela se equiparou hoje à taxa
de sucesso quando você transfere um embrião sem congelar, que a gente chama fresco, tá? Então não se preocupe se na sua situação precisou congelar os embriões. Com a vitrificação hoje, o sucesso do seu tratamento, ele é muito próximo do sucesso de você transferir o embrião sem congelar, tá certo, pessoal? E aí perguntaram também aqui, ó, por quanto tempo os embriões podem ficar congelados? Pessoal, não existe um tempo máximo, tá? E a duração desse tempo de congelamento, pessoal, a princípio não prejudica o sucesso do tratamento, tá? Valendo aí a lembrança de que a partir do momento que você congela o embrião, você também congela a sua idade reprodutiva. Ou seja, se você congelou seus embriõezinhos com 30 anos e resolveu engravidar com 45, o sucesso do tratamento com aqueles embriões congelados aos 30 vai ser correspondido aos 30 anos. Então essa é uma grande vantagem para quem não planeja a gravidez a curto prazo, principalmente antes dos 35 anos. Tá certo, pessoal? Então, tempo não há necessidade. Agora, vale lembrar que em junho, mais ou menos dia 15, saiu uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina. E nessa resolução, pessoal, consta que a partir do momento que o casal não quer mais transferir, de repente já alcançou a gravidez espontaneamente, ou mesmo pelo tratamento e não quer ter mais filhos e resolve fazer o descarte desses embriões. Esse descarte ele só pode ser feito depois de 3 anos e é necessário atualmente ter uma autorização judicial para que ocorra o descarte. Na clínica nós fazemos um descarte consciente, a gente não descongela e lava, por exemplo, a palete onde fica o embriãozinho. A gente geralmente descarta esse embrião, quando é o desejo do casal, na vagina, no corpo da mulher. Tá bom, pessoal? Bom, já continuo com os embriões congelados, mas chegou uma pergunta aqui da Érica Missaua Vassão, que participou da nossa live da última semana. Olá, doutor Anderson, minha dúvida é resumidamente sobre trombofilia. Quais as chances da gravidez não seguir adiante e tratamento? Bom, pessoal, trombofilia, para quem não sabe, é uma condição que aumenta o risco de trombose, tá? Seja trombose nas veias, seja trombose nas artérias, tá? E no contexto reprodutivo, historicamente, muito se atribuiu como causa de falha da implantação da fertilização in vitro a trombofilia. Mas atualmente, baseado na evidência científica, tá? Nós não temos uma relação causal tão forte. Existem várias trombofilias. A mais frequentemente associada à falha de implantação é uma chamada de síndrome do anticorpo antifosfolípide. É um tipo de trombofilia, pessoal, que para você fazer o diagnóstico, você precisa ter pelo menos um critério clínico, associado a um critério laboratorial, e esse critério laboratorial tem que ser repetido depois de 12 semanas, ele tem que continuar positivo. Quais, então, seriam as condições para a gente suspeitar hoje de trombofilia? Essa SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Primeiro, 3 ou mais abortos consecutivos com menos de 10 semanas, desde que não tenha nenhum fator endócrino, nenhuma causa anatômica, genética relacionada e previamente conhecida. Ou então, pessoal, um aborto com mais de 10 semanas, desde que ele tenha sido confirmado pela ultrassonografia ou pela biópsia, pelo anátomo patológico. Ou ainda, aquelas pessoas que têm um trabalho de parto prematuro, tá? Antes de 34 semanas. Nesses cenários, você pode suspeitar da trombofilia. Além disso, se há histórico de trombose vascular, tanto arterial quanto venosa, você também fecha um critério de trombofilia, tá bom? E aí, o laboratorial seria os anticorpos antifosfolípides, a cardiolipina, a beta-2-glicoproteína, o anticoagulante lúpico. Se estiverem positivos, você precisa repetir depois
aí de 3 meses. Agora, existem as trombofilias hereditárias. Tradicionalmente, nós investigamos essas trombofilias na condição de perda gestacional, seja os abortos de repetição, a falha repetida de implantação na FIV, o trabalho de parto pré-termo. Mas a ciência atualmente não coloca essas trombofilias hereditárias como causa dessas perdas. Mas um casal que enfrenta dificuldade associada às questões históricas, culturais, sente a necessidade da investigação. Então nós pedimos mais 6 exames que rastreiam trombofilia hereditária. Mas a suspeita mesmo, ela ocorre quando a pessoa tem trombose vascular ou quando tem parente de primeiro grau, pai, mãe, filhos ou irmãos com trombofilia detectada, diagnosticada ou altamente suspeita. Nesses casos é obrigatório fazer o diagnóstico da trombofilia hereditária. E uma vez que você tem esse diagnóstico, como a Érica perguntou, não tem jeito. O tratamento se baseia na anticoagulação. A gente precisa usar a enoxaparina. No caso da SAF, a gente associa o AS. A dose da enoxaparina ela vai depender do tipo de trombofilia. Em alguns casos, a gente usa só a dose profilática, preventiva. Outros casos tem que ser uma dose mais elevada. Agora, toda mulher que tem trombofilia hereditária, você às vezes não vai anticoagular com o intuito de aumentar a chance de gravidez, porque a ciência não comprova esse benefício. Mas você precisa anticoagular para diminuir o risco de aborto futuro. Tá certo, Érica? Então a gente tem essa particularidade, tá? A Miriam Gomes Santana pergunta: Boa noite, Miriam. Quando se descongela o embrião, perde-se alguma porcentagem em qualidade? Ô Miriam, na verdade, a perda do embriãozinho, dele não sobreviver depois do descongelamento, varia muito de laboratório para laboratório, mas de um modo geral, essa taxa é de 0 a 10%, tá? Quanto menor a qualidade do embrião, maior o risco dele não sobreviver a esse descongelamento. Não costuma, Miriam, perder a qualidade. O que às vezes acontece é que quando o descongelamento ele ocorre um pouco mais precoce em relação ao momento da transferência, esse embrião ele pode reativar o desenvolvimento. E nessa reativação ele pode começar a multiplicar as células e por essa multiplicação você ter uma mudança da qualidade embrionária, da classificação do embrião que a gente transmite para vocês. Tá certo? Bastante gente aqui chegando. Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui. Bom, uma outra pergunta que chegou aqui para a gente também. Existe algum procedimento para melhorar a eficácia do tratamento com embriões congelados? Pessoal, na verdade, a gente tem algumas medidas que nós utilizamos para tentar aumentar a implantação desses embriões. Mas são medidas em que a decisão ela não é do médico, não é do paciente. O paciente ele autoriza ou não autoriza, mas de um modo geral a decisão é do embriologista. Quando o embrião é congelado, ele se compacta, ele se enruga, ele se interioriza, vamos dizer assim. E a casquinha externa dele, a membrana externa, ela costuma ficar mais espessa. E para o embriãozinho, naturalmente, ou mesmo depois de um descongelamento, ele implantar no útero, ele precisa romper essa casquinha, romper essa membrana. Esse rompimento, ele chama-se eclosão, e do inglês nós chamamos isso de hatching assisted. Então, quando o embriologista ele descongela o embrião, o que ele faz? Ele analisa a espessura dessa casquinha, do embrião congelado, isso só, tá, pessoal? Ele avalia a espessura dessa casquinha, e se ela estiver muito grossa, ele vai com uma ponteira de laser e fragiliza uma partezinha específica do embrião para que facilite a saída das células e a implantação desse embriãozinho na cavidade uterina. Então, esse é um dos procedimentos que estão associados à melhora da implantação dos embriõezinhos congelados, tá certo, pessoal? Existem outros fatores que muita gente confunde a forma como se interpreta esse benefício, que é o estudo genético do embrião. Muita gente me pergunta, doutor, vamos estudar geneticamente o embrião, achando que fazer esse estudo aumentaria a sua chance de gravidez.
Mas vale lembrar, pessoal, que o mundo inteiro reconhece o sucesso de um tratamento com base no ciclo que você está fazendo, no ciclo de estimulação. Então, por exemplo, se uma mulher estimulou o ovário, teve 10 óvulos e ficou com 5 embriões, o sucesso do tratamento, transferindo esses 5 embriões, é com base nessa estimulação, não com base na transferência. E aí, tendo em vista esse fator, o estudo genético ele não modifica o DNA, o patrimônio, o cromossomo dos embriões. Estudar geneticamente, ele apenas não, é uma vantagem boa, mas ele apenas, na verdade, promove uma redução do número de transferências. Porque se você tem 5 embriões, 3 estão comprometidos e você ia colocar um de cada vez, ao invés de 5 transferências, você vai ter 2. Então, sem dúvida nenhuma que isso traz conforto, traz segurança, traz apoio emocional, tá? E diminui o tempo para alcançar a gravidez. Só que tudo isso também tem um custo, porque você pode controlar tudo isso, ter o seu negativo e aquele apoio emocional às vezes vai ficar perdido no caminho e vai vir um descontentamento muito mais intenso porque você controlou todo o processo e no final você não conseguiu alcançar a sua gestação, tá bom? Então o estudo genético do embrião é bem-vindo. Eu acredito que num futuro breve já tem clínicas fazendo, mas ainda é considerado experimental porque a gente não tem dados de segurança, que é a biópsia, é o estudo genético não invasivo, não vai tirar a célula do embrião. A hora que essa técnica for validada pelas grandes sociedades mundiais de reprodução humana, eu acredito que aí estudar geneticamente o embrião vai fazer parte do cotidiano do tratamento. Mas por enquanto é experimental, tá, pessoal? Bom, e para finalizar aqui, pelo menos as perguntas que eu tenho, quem tiver mais pode fazer, tá? Como é o tratamento com embriões congelados? Na verdade, pessoal, nós temos basicamente três formas de se fazer o preparo, o tratamento para receber o embrião congelado. Todos os tratamentos, eles partem na premissa de que a primeira fase é necessário que ocorra um espessamento, um engrossamento da camada interna do útero, que é o endométrio. Então, normalmente, nós temos uma duração de 10 dias dessa fase, 12 dias, dependendo do tratamento, o endométrio engrossando, atingindo aí pelo menos 7 milímetros com 3 linhas. Nós, então, associamos o medicamento da segunda fase do ciclo, que é a progesterona, e aí programamos a transferência para dali 2, 3 a 5 dias, dependendo do momento que esse embrião foi congelado. Então, se é um embrião de segundo dia, ela vai usar 2 dias de progesterona. 3 dias, 3 dias de progesterona. Blastocisto, 5 dias, 5 dias de progesterona. O preparo, a medicação que a gente utiliza para tornar o endométrio adequado para a transferência, ele pode ser de 3 tipos. Então, o primeiro tipo, pessoal, é a gente partir para o uso do estrogênio, como foi perguntado pela Rosinha Alves. O estrogênio por boca, a primogina, ou o estrogênio transdérmico, pela pele, tá certo? E aí, na segunda fase, isso em todos os tratamentos, a gente utiliza a progesterona vaginal ou oral, e existe ainda a forma injetável, mas precisa ser importada no Brasil. Então, o primeiro preparo é usar estrogênio e progesterona. O segundo tipo de preparo, pessoal, é o ciclo natural. Deixar o próprio hormônio da mulher participar do processo de preparo do endométrio. Tá? E aí é muito interessante porque nesses casos a mulher precisa menstruar regularmente e a gente também precisa acompanhar o crescimento do folículo que ela vai ovular naquele mês. E aí nós sincronizamos com a ovulação natural ou mesmo induzida por medicação no finalzinho desse tratamento, a gente sincroniza a transferência nesse período. Então, o segundo é o ciclo natural. E o terceiro, pessoal, que nós podemos utilizar naqueles casos de endométrio fino, naqueles casos que a mulher não menstrua regularmente, é a indução da ovulação, como se fosse fazer um namoro programado. E aí você induz a ovulação e, como consequência dessa indução,
você acaba sincronizando a transferência nesse momento, ela não precisa utilizar o estrogênio inicialmente, tá bom, pessoal? Então ficam essas dicas, tá? Mayra, parabéns, viu, oficial, para você. Pessoal, quem quiser fazendo perguntas, fique à vontade. Por enquanto eu estou pegando as perguntas dos bastidores que chegaram ao longo do dia, tá? Qualquer tipo de pergunta é bem-vinda, viu? Chegou uma outra dúvida, pessoal, que é sobre síndrome dos ovários policísticos, que tradicionalmente a gente chama de SOP, tá? O que é a síndrome dos ovários policísticos? É um conjunto de sinais e sintomas que a mulher apresenta, principalmente relacionados com o hormônio masculino, e que causa distúrbios metabólicos, reprodutivos, pode causar alterações na pele e a longo prazo pode ter repercussão também com doença cardiovascular e câncer de endométrio. Então, o diagnóstico é feito por pelo menos 2 de 3 critérios e a gente precisa ficar em alerta, porque além das consequências reprodutivas do ponto de vista de infertilidade, essa mulher também pode ter prejuízos durante a gravidez. Uma mulher que tem SOP e engravida, principalmente com distúrbio metabólico, da predisposição a diabetes, e se ela também estiver acima do peso, ela tem mais risco de ter síndromes hipertensivas na gravidez, a pré-eclâmpsia, o aumento dos níveis pressóricos. Essa mulher tem mais risco de ter diabetes gestacional, prematuridade, necessidade de internação na UTI desse bebê, porque ele é prematuro e muitas vezes a gente tem risco, inclusive, de ter morte fetal. Esse neném pode nascer muito pequenininho, pequeno para a idade gestacional, que a gente chama de PIG, ou grande para a idade gestacional, muito grande, que a gente chama de GIG, tá? Então, todos esses fatores estão relacionados com a síndrome do ovário policístico e, por conta disso, pessoal, é importante a gente se organizar, se preparar muito bem antes de engravidar e antes de partir para o tratamento. Rosinha Alves, boa noite. Comecei a live respondendo a sua pergunta. Depois você volta lá, tá bom? Então, consequências durante a gravidez são graves e a gente tem que cuidar, fazendo um pré-natal adequado, mas preferencialmente organizando a casa antes de partir para a gestação. Tá bom, pessoal? Outra pergunta que chegou aqui para mim. Qual o melhor tratamento para quem está tentando engravidar com síndrome do ovário policístico? Na verdade, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala melhor tratamento, porque a gente precisa trabalhar com uma equipe multiprofissional. Qual é o tratamento de primeira linha? O número 1 que a gente precisa indicar para quem tem síndrome do ovário policístico? Modificação do estilo de vida, principalmente se você estiver acima do peso. Então não dá para indicar tratamento só pensando em remédio. Precisa da nutricionista, precisa do educador físico, precisa também muitas vezes de acompanhamento psicológico, porque a mulher com SOP ela pode ter mais depressão, ela pode ter mais ansiedade e isso piorar os distúrbios do peso. Então a gente precisa da ajuda desses profissionais, esse é o tratamento de primeira linha. Vanva Duarte, boa noite. E aí o que acontece, pessoal? Fizemos o MEV, modificamos o estilo de vida, o próximo passo é você avaliar se essa mulher tem predisposição ao diabetes. E uma vez que você vê se ela tem predisposição ao diabetes, você confirma isso, a gente então precisa usar drogas que controlem a glicemia, que controlem os níveis de insulina. A mais utilizada é a metformina, não é uma dose baixa, mas ela precisa ser iniciada com modificação do estilo de vida. E aí sim, pessoal, uma vez que você estabeleceu tudo isso, compensou a parte metabólica, modificou o estilo de vida, aí você vai para o tratamento. O tratamento a gente precisa fazer depois de 6 meses de tentativa sem sucesso. Então você tentou espontaneamente, não engravidou por 6 meses, aí você precisa passar por alguns exames básicos, que são a avaliação da trompa e também um espermograma. E se tudo estiver normal, o tratamento inicial, farmacológico, é o namoro programado com clomifeno
ou mesmo com o letrozol, tá certo? Quem vai fazer esse tratamento, pessoal, tem que pensar a médio prazo, porque o tratamento ele não apresenta uma eficácia tão alta. Depois de 3 a 6 ciclos, quem faz o namoro programado, a gente tem em torno de 40, 30, 50% engravidando, dependendo do remédio. Então, se você é uma candidata para fazer o namoro programado, coloque na sua cabeça que até 6 meses, se a gravidez não vier, até o 5º mês, por exemplo, ainda está dentro da média, a maioria não vai conseguir engravidar. E o problema não é um problema com você, é uma limitação do procedimento, tá? Então esse é um ponto importante. Se você não engravidou depois de 3 a 6 meses usando os medicamentos por boca, o próximo passo seria fazer o namoro programado com gonadotrofinas, com as injeções, tá, pessoal? Aí o tratamento é mais efetivo. Depois de 6 meses, metade das mulheres engravida e a outra metade não, tá? E aí é mandatório o segmento com especialista, porque precisa da ultrassonografia. Não engravidou? Aí não tem jeito. Nós precisamos da fertilização in vitro, tá certo? Então o tratamento de um modo geral para a síndrome do ovário policístico é esse. Se lá na investigação das causas de infertilidade for constatada uma alteração grave do espermograma ou obstrução tubária, não tem jeito, você vai precisar partir aí para a FIV direto. Tá certo, pessoal? Bom, e aí então começamos aqui o bloco da falha repetida de implantação. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta para a gente que foi passando aqui. Quem tiver, fique à vontade para fazer. Bom, falha repetida de implantação, pessoal, corresponde a 50, 60, dependendo da idade das mulheres, até mais porcentagem de pacientes, de casais que chegam à clínica. A definição de falha repetida de implantação é extremamente controversa. Tá? Nós não temos uma homogeneidade, uma uniformização na literatura científica. A maioria dos lugares consideram 3 ou mais testes negativos depois da transferência de pelo menos 3 embriões com qualidade boa, que seria o embrião AB ou embrião 1-2. Tá? Só que imaginem vocês, do ponto de vista prático, utilizar essa definição no Brasil, onde, primeiro, somos completamente emotivos. Ter filhos para a gente, ter a dificuldade para ter filhos, a gente sabe que é uma doença, mas no Brasil, culturalmente, isso faz parte da nossa essência, na maioria dos casais. Faz parte da nossa vida, para pessoas também que planejam para ser pai ou mãe solo. Então não dá, pessoal, para a gente esperar 3 perdas por conta dessa questão aqui no Brasil. Segundo, nós brasileiros temos limitação de acesso a esse tratamento do ponto de vista financeiro. É um tratamento caro nos Estados Unidos, mas para nós brasileiros, onde a média salarial da nossa população, de nós todos, é mais reduzida, a gente acaba tendo limitações de acesso. Então, alguns lugares ao redor do mundo têm considerado 2 perdas. Na minha vivência prática, muitas vezes, todos os casais hoje que têm o primeiro negativo, eu abro o leque das possibilidades que a gente pode investigar adicionalmente diante de um teste negativo pós-FIV, tá? A primeira coisa que eu faço é a informação, pessoal. Nós vamos ter muito mais pessoas que não vão engravidar numa primeira transferência do que pessoas que vão ter o seu positivo, tá? E essa limitação, ela não é uma limitação do tratamento, é uma limitação da fertilidade humana. Nós, humanos, produzimos embriões em grande quantidade com alteração genética. E o próprio organismo se encarrega de interromper essa gravidez quando identifica esse problema. E na FIV não é diferente, porque na FIV eu não modifico o DNA do embrião, do óvulo e do espermatozoide. Eu transfiro embriões alterados, porque a gente não estuda geneticamente na maioria das vezes. Então a gente tem que ter em vista essa limitação natural que nós temos. Mas diante desse cenário, pessoal, a gente tem alguns exames que nós podemos fazer para tentar identificar uma causa. Mas na maioria das vezes nós não vamos ter uma causa definida.
O que tem mais confirmação de benefício pela ciência? Trombofilias. Eu já falei para vocês, né? Trombofilia, principalmente aquela SAF, ela pode ser uma causa de falha repetida de implantação. As outras trombofilias hereditárias raramente são causa de falha, tá, pessoal? E aí, então, a gente oferece a possibilidade dos casais fazerem esses exames. São exames de sangue, a maioria dos convênios dão cobertura para a maioria dos exames, desde que o casal tenha, a mulher tenha, o pré-requisito que suspeite da trombofilia. E aí que vem o X da questão. Falha repetida de implantação não entra no rol dos convênios que autorizam a realização de todos os exames de trombofilia e muitas vezes o casal tem que arcar com esse custo. Bom, além das trombofilias, nós temos o estudo genético do casal, o cariótipo, onde nós fazemos um exame de sangue e vai se avaliar o patrimônio genético do casal. Vai ver se o homem é XY e a mulher é XX e vai ver se tem alguma alteração na estrutura da fita de DNA do cromossomo, tá? E se houver essa alteração, aí nós temos que fazer o estudo genético embrionário PGTA ou PGT-SR para procurar aquela alteração específica antes de fazer a transferência. E aí, nesses casos, você precisa fazer porque o risco de aborto é muito alto, tá certo? Bom, então esses são os dois principais exames que nós temos de confirmação aí, que realmente tem alguma associação com falha. Recentemente, pessoal, nós temos também a endometrite, a infecção crônica do útero, como uma causa possível de falha de implantação. Existem diferentes maneiras de você buscar o diagnóstico dessa endometrite. Então, nós temos, por exemplo, a histeroscopia, que é a introdução de uma câmera de vídeo por dentro do útero, e você vai olhar a cavidade com esta câmera e vai ver se lá você vê hiperemia, que é uma vermelhidão, vai ver se tem micropólipos, vai ver se está inchado, se está edemaciado. Todos esses são sinais de endometrite crônica. E também existe, pessoal, a possibilidade de se buscar marcadores presentes nas células de defesa do organismo, o CD138. Isso, Rosinha, exame que dói, credo, dói bastante sim, viu, pessoal? A estereoscopia pode ser feita com sedação, mas a biópsia por pele, né, que é a tradicionalmente que nós fazemos, a gente não tem esse tipo de... não costuma fazer a sedação, tá? E aí o CD138, se ele vier positivo, né, mais de 15%, você também suspeita da endometrite crônica. E existe uma terceira classe de exames, que é o endometril, principalmente relacionado ao EMA e ao ALICE, que é feito por um laboratório chamado Genomics, que é quem faz o estudo genético dos embriões na maioria das clínicas aqui do Brasil, tá? E eles dão para a gente o resultado, se tem endometrite crônica e como está a população de lactobacilos, tá certo, pessoal? E uma vez que a gente tem esse resultado, o exame ele vem com um laudo direcionando para a gente qual é o tratamento que nós devemos fazer, tá? Então, o endometril, o ERI, o ALICE vê tudo isso. Qual que é o grande problema da endometrite crônica? Que todos esses exames, pessoal, eles podem detectar realmente a infecção crônica do endométrio, mas eles têm custo. E aí a gente precisa pesar na balança, porque esse custo ele realmente pode agregar ao tratamento e resolver o problema, mas ele pode estar te tirando a oportunidade de você investir em novos embriões no futuro. Por conta disso, lá na clínica, nós fazemos todos os procedimentos, todos esses que eu falei. Só que, do ponto de vista prático, pensando em custo agora financeiro e pensando em benefício para a paciente, nós fazemos o Dupipele, o CD138, como uma alternativa mais acessível financeiramente e com uma eficácia razoável comparada às outras metodologias, tá? E uma vez que a gente tem a endometrite crônica,
a nossa recomendação, então, é a gente partir, Eliane, boa noite, para a doxiciclina, tá? Um antibiótico que a mulher usa por 14 dias para tratar essa infecção crônica e eventualmente melhorar a taxa de implantação futura. Bom, então esse exame também ele entrou no rol aí da investigação. E quando nós fazemos a biópsia, entra também um outro marcador, que é a pesquisa de células natural killer, NK. Esse assunto, pessoal, é extremamente discutível. A gente não tem a certeza confirmada pela ciência que realmente esse tipo de conduta vai trazer benefício. Entretanto, vocês adoram, porque quem está desse outro lado tem o seu negativo, quer que seja investigada com uma lupa. Isso dá mais segurança para muitos casais. Então, lá, quando a gente está avaliando a endometrite crônica com o catéterzinho, a gente já tira o pedacinho do endométrio para investigar natural killer, tá? E aí, se a gente tiver um resultado alterado, a gente usa um sorinho chamado intralípide, mas tudo isso, pessoal, é empírico, a ciência precisa trazer para a gente novas informações de que realmente isso pode melhorar o cenário todo, tá bom, pessoal? Muita gente conhecida, pessoal, boa noite para vocês, Andresa, deve estar aí, olha só, bastante gente, Eliane, poxa, é um prazer, pessoal, ter vocês aqui, quem tiver pergunta, fique à vontade para fazer, tá? Por enquanto eu estou falando as que chegaram na caixinha para mim, tá bom? E o último exame, né, que a gente tem para fazer essa avaliação na falha repetida de implantação é o estudo ERA, lá daquele trio do EMA e do ALICE que eu falei para vocês, tá? O ERA, ele vê janela de implantação. Atualmente, como que a gente sabe que chegou o momento de transferir um embrião congelado? Espessura do endométrio e visualização no ultrassom. Existe esse exame ERA que ele avalia por expressão de genes, né, por biópsia. Ele vai nos informar se o momento que eu estou pensando em transferir com base na ultrassonografia realmente é o momento adequado do ponto de vista celular. Então ele vai me dizer se eu estou transferindo precocemente ou tardiamente e vai me dar em horas qual que é o período ideal que eu tenho para transferir esse embrião. Pessoal, na teoria isso é lindo, maravilhoso. Na prática, é lindo, maravilhoso, na verdade. Na teoria, pessoal, a gente ainda carece de informações precisas que realmente vale a pena esse investimento para a gente fazer com o intuito de aumentar sucesso. E, mais uma vez, o custo desse tratamento é alto, ele equivale a mais até do que o preço de uma transferência. E se você tiver que pesar na balança, é melhor investir emoção e dinheiro em novos embriões do que você ficar controlando um processo que muitas vezes não está no seu controle. Mas se vai te dar segurança, se você está disposto, vamos em frente, a gente faz também. Tá? E para finalizar esse arsenal da falha repetida de implantação, existe uma investigação dos receptores KIR, mas isso geralmente nós fazemos para mulheres. Fazemos não. Existe a possibilidade de se fazer para mulheres que recebem embriões com óvulo de doadora, tá? Para você decidir se vale a pena colocar um ou colocar 2 embriões, tá? Então tem essa possibilidade também, é só para receptora de óvulo, mas mais uma vez dentro da medicina reprodutiva a segurança científica é muito baixa. E por que vocês estão vendo eu falar, puxa, não tem evidência científica, não tem evidência... Porque, infelizmente, no mercado da reprodução assistida, a gente está vendo muito marketing em cima disso, trabalhando com a parte emocional de vocês e oferecendo muitas vezes procedimentos que não são confirmados pela ciência como benefício, mas que passam a sensação de controle para o casal. E muitos casais vão acabar engravidando, mas também engravidariam se não fizessem esses procedimentos. Mas vale a pena reforçar aqui que a gente, como médico, tem que ser aconselhador, tem que ser orientador de vocês, tá certo, pessoal? Quem decide mesmo e bate o martelo é sempre o casal depois desse aconselhamento. Ó, Alice Gaberlini pergunta, Dr. Anderson, é necessário menstruar para fazer a transferência? Já tenho 2 congelados. Ó, Alice, na verdade, não é obrigatório menstruar. Então, quando a gente não espera a menstruação? Quando a mulher utiliza algum medicamento que corta o fluxo menstrual,
por exemplo, o Lectron, por exemplo, as progesteronas isoladas, o anticoncepcional contínuo combinado também. E o que normalmente nós fazemos, não com o Lectron, mas com o anticoncepcional de Enogeste para endometriose, quando o casal decide partir para o tratamento, a gente faz um ultrassom para ver a espessura. E se o endométrio tiver menos de 4 milímetros, você pode começar o tratamento mesmo sem menstruar. Isso se encaixa também, Alice, para aquelas mulheres que têm síndrome do ovário policístico e que não menstruam com tanta frequência, tá certo? Então, olha aí, você já está com 2, já dá para chegar, né? Vamos lá. Aqui, a Alice também pergunta, tireoide alterada, 3,77. Normalmente, Alice, os laboratórios, eles dão referência de normalidade de 4, 4,5, 5,2, depende do kit daquele laboratório, tá certo? E aí, nesses casos, Alice, não é obrigatório você fazer o tratamento quando você está dentro dos níveis de referência e quando você não faz o uso do remédio da tireoide. Agora, nos casos de falha repetida de implantação, naqueles casos onde o valor, a mulher não tem o hipotireoidismo, mas o valor está muito alto, é discutível, mas aí existe uma tendência de se fazer o tratamento da tireoide para que os níveis fiquem abaixo de 2,5, tá certo? Então vale a pena a gente pensar aí, tá bom? Se for embrião de ouro, se você só tem aquela tentativa, tá com poucos embriões, vale a pena pecar pelo excesso, tá bom? Ei, Léo e Grazi, boa noite, é um prazer ter vocês aqui, estamos na torcida. Ó, a Flávia perguntando, a Flávia Bermejo, tá? Doutor, sou laqueada, 2 filhas, vou fazer a FIV, nesse caso tenho vantagem na implantação, por já ter tido filhos? Flávia, sem dúvida nenhuma que se eu fosse escolher para ter uma causa de infertilidade, eu escolheria a obstrução tubária, seja por laqueadura ou por outro motivo. Mas a gente precisa tomar um cuidado com essa afirmação, com essa pergunta. Por quê? O fato de você ter tido filhos lá atrás, previamente, garante que a sua fertilidade naquele momento estava preservada. Agora, vai depender, esse sucesso que você está perguntando, essa vantagem, de qual é a sua idade no momento. Porque uma mulher, por exemplo, que teve 2 filhos e foi laqueada aos 25 e resolve agora, com 35 anos, ter a nova gestação pós-laqueadura, as chances dela são boas ainda, mas são inferiores à época que ela teve filhos espontaneamente antes da laqueadura. Então, para responder a sua pergunta, a gente precisaria saber aí da sua idade, tá bom? Mas o fato de você já ter tido filho mostra que em algum momento a sua fertilidade estava nota 10, viu? Ó, o Leonardo perguntou aqui, ó. A Grazi, pessoal, ela fez a transferência de embriões e está com cólica após 2 dias da introdução. Léo, é normal, tá bom? A mulher ter cólica é muito inespecífica e essa cólica ela pode ter algumas origens. Logo depois da transferência, quando a mulher tem cólica, ela pode estar tendo microcontrações uterinas. Essas microcontrações, elas são resposta do próprio útero à colocação dos embriõezinhos ali e muitas vezes a gente não tem como controlar. Existe o atosiban, que é uma medicação que pode relaxar a musculatura do útero, mas a ciência ainda não confirmou para a gente que isso realmente diminui essas cólicas, tá? Agora, ao longo do processo depois da transferência, a cólica ela pode ter uma origem no próprio intestino, tá, Leonardo? Porque a progesterona, ela relaxa a musculatura lisa do intestino, relaxando, pode acumular gases, as fezes podem ficar mais ressecadas e com isso a gente acaba tendo essa sensação de cólica, tá? Mulheres com endometriose também podem ter um pouco mais de cólica porque a gente está utilizando hormônios que eventualmente estimulem esses foquinhos de endometriose, tá certo? Ó, a Flávia, e aí qualquer coisa, Leonardo, avisa a gente, porque o Lufital pode melhorar essa sensação de cólica, tá? Se precisar, pode tomar o Buscopan simples ou o Buscodu também, não tem problema. Pessoal, só estou medicando aqui porque eles são meus pacientes, tá? Só para vocês não ficarem aí. A Flávia comentou que ela teve filho com 20 e 23. Flávia, você estava no auge da vida reprodutiva. E agora? Você está com quantos anos?
Enquanto a Flávia não responde, ó, vamos ver aqui aqui a outra pergunta da Alcântara 2199. Primeira FIV, um embrião congelado em D3, boa qualidade. Colocar ele ou partir para outra indução? Qual é a sua idade, Alcântara? Se você tem uma idade boa, eu partiria para a transferência do embrião de D3. Eu não iria para uma nova estimulação ainda, tá? Se caso você for se sentir mais segura fazendo uma nova fertilização, o ideal seria tentar então transferir esse embrião a fresco, não congelá-lo, tá bom? Mas não existe uma regra, isso precisa ser avaliado no contexto do casal, a idade. Você está falando que é a primeira FIV, né? Eu partiria para uma nova etapa, tá? De transferência. A Rosinha Alves comentou: após a transferência, o melhor é quando chega próximo ao 9º dia e temos anidação. É inexplicável. Rosinha, é o sonho de consumo de toda mulher, né? Só que vale lembrar que nem sempre a anidação tem sintomas. E nessa fase, pessoal, é uma angústia muito grande. Porque você tá lá, na expectativa, tá sentindo um monte de coisa, ou às vezes não tá sentindo absolutamente nada. E aí você fica com aquela insegurança de não saber exatamente o que está acontecendo, tá, pessoal? Mas quem tem o sangramento da anidação realmente já conhece todo o processo, é aquele bem-estar, aquela alegria que não tem preço. Eu estou com uma paciente atualmente, pessoal, que o beta-HCG oficial dela é depois de amanhã. Ela começou com um pequeno sangramento, fez o teste de farmácia positivo e foi fazer ultrassom. Aí ela ligou desesperada que não tinha visto nada. A gente só começa a ver saquinho gestacional depois de 4 semanas e meia e 5. Embriãozinho mesmo entre 6 e 7 semanas. Então, realmente tem que tomar cuidado, tá? Leonardo, eu também. Estou na fé e na torcida aqui por vocês. Então, Flávia, você está numa idade excelente ainda. É importante avaliar como está a sua reserva ovariana, ver o número de folículos, o antimileriano, tá? Mas a sua idade é oportuna. Tem mulher que nessa fase ainda não teve um declínio importante do potencial reprodutivo, tá, Flávia? E aí a laqueadura só que está impedindo de engravidar e não a reserva, tá? Alcântara, olha só, 36 anos. Como você formou um embrião só, Alcântara, provavelmente você tem uma reserva ovariana diminuída, né? Eu sempre sou a favor da gente ir vencendo as etapas que vão se apresentando na nossa vida. E muitas vezes partir para uma nova estimulação antes da transferência, isso pode estar relacionado à fuga, ao medo do que vai acontecer ali na frente, ao medo do negativo. E aqui eu não estou criticando, não estou julgando, isso faz parte, é uma reação natural, mas que a gente precisa criar ferramentas dentro de nós, buscar estratégias para enfrentar isso de cabeça erguida. O fato de você fazer a transferência agora não vai modificar o seu cenário ali na frente, exceto se você engravidar. Se você engravidar, aí futuramente, quando você quiser uma nova gravidez, a sua reserva vai estar bem diminuída, ou melhor, vai estar mais diminuída. Agora, se você não engravida, esse período que você não alcançou a gravidez, não vai prejudicar para você fazer uma nova estimulação ovariana, tá? Rosinha, você só sentiu uma vez, mas vai sentir de novo, se Deus quiser. Aline, oi doutor, que prazer sempre assistir suas lives. Também tenho meus embriões em D3, que são meus tesouros. Estamos doidos para que chegue o dia de buscar. Aline, sem dúvida nenhuma é a semente mais preciosa do ser humano. O embrião, pessoal. A gente não tem dúvida, é um prazer você estar aqui comigo também. Sem dúvida nenhuma, o sucesso ele acaba vindo de vocês, tá certo? A Flávia falou que ela teve mais ou menos 8 óvulos na última vez que contou. Já seria baixa reserva? Legal a sua pergunta. Como que nós definimos hoje baixa reserva ovariana, Flávia? Contagem folicular menor do que 5 a 7, tá? E um hormônio antimileriano menor do que 1,1, ou dependendo da metodologia, menor do que meio, tá? Então você não tem a baixa reserva clássica, mas você já tem aí uma tendência de baixa reserva para a sua idade. Isso é um ponto que a gente precisa também deixar bem claro. Uma mulher vamos colocar, de 25 anos,
que tem 10 folículos, ela não tem baixa reserva. Mas para a idade dela, aquela quantidade está reduzida. O sinal de alerta acende. Não quer filho agora? Congela óvulos. Tá? Então tem que tomar cuidado. Para cada faixa etária, nós temos uma referência na contagem de folículos. Tá bom? A Alcântara, entendi, doutor, teve 20 folículos e só 4 embriões. Isso é baixa reserva? Não. Baixa reserva é isso que eu acabei de falar, tá? Número de folículos antes da estimulação ou antimilleriano. O que acontece é que, dependendo do estágio que você congelou os embriões, ocorre perda, tá, Alcântara? E normalmente com 20 folículos, a gente tem crescimento de 10 deles, e desses 10 a gente tem 8 óvulos. Dos 8 óvulos, 4 embriões em blastocisto, então, que são aqueles de quinto dia. Então, a sua matemática embrionária está dentro da média, tá? Ah, agora eu entendi, você só tirou 4 óvulos. Realmente você teve uma resposta à estimulação um pouco diferente, fora do habitual, tá? E só um embriãozinho evoluiu. Então, você teve perda mais precoce no processo. Aí, nesses casos, precisa revisar todo o processo, tá, Alcântara? Na eventualidade de fazer um novo tratamento, mas parte para a sua transferência, a sua idade é boa, tá? Monique, doutor, obrigada por suas informações. Obrigado, Monique, obrigado pelo carinho, viu? Um abraço para vocês. Eu creio que em breve o momento chega, tá? Ó, vou colocar tudo aqui. Eu tive 20 folículos, 4 óvulos e 1 embrião no final. Isso é baixa reserva ou pode ter sido outra coisa? Não, Alcântara, não é baixa reserva, tá? Você teve um afunilamento, uma matemática embrionária de subtração. Isso pode acontecer, pode estar relacionado com a estimulação ovariana, pode estar relacionado com a qualidade dos folículos que se apresentaram naquele momento, pode estar relacionado também com a qualidade do espermatozoide que foi utilizado no momento do procedimento, tá? Então você acabou ficando com um, mas é um que a gente precisa, tá? Eu tive uma paciente com baixa reserva ovariana que ela quis desistir do tratamento porque estava crescendo um folículo. No finalzinho, nós fizemos a coleta de óvulos, ela ovulou antes da hora, nós pegamos 2 óvulos, ela formou um embrião e o menino dela nasceu, ela passou esses dias lá na clínica, tá? Congelou em D3, Alcântara. Pessoal, estou fazendo um bate-bola aqui com ela, tá? Ela congelou em D3 porque você tinha um embrião só. Quando temos um embrião, a gente prefere congelar precocemente para garantir uma transferência no melhor ambiente que pode ter para o embrião, que é o útero da mãe. Quando a gente tem e a sua idade é boa para isso. Quando a gente tem muitos embriões, a gente acaba partindo para os embriões de blastocisto, tá? Alice, obrigado você, viu? Pode contar sempre comigo, tá bom? Flávia, se você tem folículos nos 2 ovários, os 2 ovários são puncionados, tá bom? Sempre os 2. A gente tenta otimizar ao máximo a fertilidade. Vem sim, Alice, pegar os seus tesouros, viu? Joana, a paz de Deus, saudade de vocês, viu? Perfeito, gente, estamos chegando no final, foi muito proveitoso, vocês me fizeram empolgar aqui, eu ia contar uns casos, acabei me empolgando nas respostas, eu vou estar sempre abrindo caixinha para vocês também, tá? E contem comigo sempre, o mais importante é a gente olhar para frente com fé, com esperança e com plano de ação, tá? Guardem isso. Tem que ter plano de ação. O que você tiver que passar na sua vida reprodutiva, nessa jornada da infertilidade, você vai passar e tente aproveitar a jornada, o caminho. O desfecho a gente sabe o que é, a gente quer um filho, quer um bebê, mas aproveite a jornada, porque se o seu bebê estiver ali na frente, você vai ter uma história para contar, que a jornada ela foi dura, ela foi árdua, mas você passou cada etapa de cabeça erguida, com felicidade. Deem uma olhadinha no Stories de hoje que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Um abraço para vocês e até semana que vem.